dar início ao estudo de hoje. Vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso. Que se chama Esta é a Mensagem. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. São palavras de Jesus, segundo João. E Manuel comenta: em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas. Que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora. Que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes fações religiosas efetuam um trabalho heroico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal, do amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar, nos círculos da luta diária, o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre. Faz todo o bem. Começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor. Vamos então fechar os nossos olhos, tentar concentrar o nosso pensamento na imagem do nosso querido Mestre, esquecendo os nossos problemas do dia a dia, esquecendo o que se passa lá fora e guardando estes momentos para estarmos ligados com os espíritos superiores, com os nossos benfeitores, com o nosso querido Mestre. E assim, juntos com este propósito, agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade da vida. Agradecemos por termos a oportunidade de, nesta existência, termos conhecimentos sobre a vida espiritual, temos oportunidade de crescer, de evoluir como espíritos.
uma oportunidade única. E então, aproveitemos também para pedir a Deus Pai por todos aqueles que ainda não despertaram as suas consciências, por todos aqueles que desconhecem que há mais vida para além da vida, que realmente a lei que nos rege é a lei do amor, a lei da fraternidade. E que assim, respeitando as leis de Deus, seremos todos mais felizes e vivemos certamente no amor, na fraternidade e na harmonia. Pedimos por todos aqueles que sofrem, e são muitos, Senhor, aqueles que deslocados das suas casas em procura de uma vida melhor estão numa situação de abandono. Pedimos para que os dirigentes deste mundo se iluminem, que possam então tomar decisões para que a humanidade possa viver num mundo melhor. Ouçamos as vozes dos jovens que pedem para que possamos começar a tomar medidas de maneira a que o nosso planeta, que está doente, se possa melhorar, possa voltar a ter tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, tudo aquilo que Tu nos deste para que possamos viver todos em paz e harmonia, todos os povos, como fosse um só. Pedimos, Senhor, para dar início aos trabalhos desta manhã. Pedimos ao nosso querido Mestre e aos benfeitores desta casa que fiquem connosco. Muito obrigada. Graças vos damos a todos. Tenho para vos dar é que já iniciamos a campanha das cestas de afeto. Portanto, depois no final, se quiserem contribuir, temos aqui uns papelinhos, umas pequenas listas com produtos que se podem depois doar para aquelas famílias que têm maiores necessidades. Bom, e então vamos dar início àquilo que nos trouxe hoje aqui, que é o estudo da Gênese. Este capítulo está no fim e dedica-se ao estudo dos milagres. E, portanto, hoje vamos estudar este último item, o sobrenatural e as religiões. E então achamos melhor fazer uma pequena introdução para recordar o que é um milagre. E então são as próprias palavras de Allan Kardec no início deste capítulo que nos dizem que na acessão a palavra milagre significa admirável, coisa extraordinária e surpreendente. A Academia das Ciências, naquele tempo de Kardec, definiu como um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas.
Para a maior parte das pessoas, milagre implica a ideia de um facto sobrenatural. Já no sentido teológico, portanto, no estudo das religiões, é uma derrogação das leis da natureza por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Portanto, estas são as várias definições de acordo com as diferentes doutrinas. Então, diz também Kardec que um dos caracteres do milagre é ser inexplicável. Isso acontece com exclusão das leis naturais. Portanto, o milagre é um fenómeno que surge sem ter explicação através das leis que nós todos conhecemos. E essa ideia está de tal maneira associada ao milagre que, se esse facto, se esse fenómeno vem a encontrar uma explicação, deixa de ser milagre, mesmo quando é muito espantoso e de grande... muito espantoso, pronto. Não há outra palavra que o define. Isto não está a correr muito bem. É novo. Diz ainda Kardec que o milagre caracteriza-se por ser um acontecimento insólito, isolado e excepcional. Portanto, é irreprodutível. Só acontece uma vez. Quando esse fenómeno se reproduz, portanto, surge mais do que uma vez, quer espontânea, quer voluntariamente, é porque está submetido a uma lei. E então, seja qual for essa lei, conhecida ou não, já não se considera ser milagre. Porque para ser milagre é uma coisa que só acontece uma vez. É um acontecimento único. No entender da Igreja, o que dá valor aos milagres é precisamente a sua origem sobrenatural e a impossibilidade de serem explicados. Portanto, isso para a Igreja é importante. O dogma, aquilo que não conseguimos explicar, nós temos que aceitar e acreditar. E a Igreja afirmou-se tão bem sobre esse ponto que associar os milagres aos fenómenos da natureza constituiu uma heresia, um atentado contra a fé, tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não acreditarem em certos milagres. São exemplos vistos vários grandes nomes da história que mudaram completamente o rumo da civilização. Vamos falar de Copérnico, por exemplo, cuja teoria nasceu por volta de 1500, e que a teoria dele era contrária àquela que vigorava. Portanto, para Copérnico, o Sol seria o centro e os planetas andariam à volta. Portanto, é o heliocêntrica, a teoria heliocêntrica. Claro que a Igreja não aceitava esta teoria, não é? Ele não foi morto pela Igreja, mas foi completamente afastado, porque era também sacerdote, além de um grande astrónomo, físico, e foi completamente afastado e acabou em casa, na maior miséria. E depois, mais tarde, vem Galileu Galilei, né, que apoia ainda mais essa ideia heliocêntrica e que também foi excomungado pela Igreja. É verdade que ele não foi queimado, morreu com AVC, mas morreu também completamente afastado de tudo aquilo que ele gostava, da família, etc. Pronto, portanto, há muitos outros exemplos que poderíamos dar, mas acho que estes são conhecidos de todos. Portanto, é difícil realmente que instituições assim consigam
pelo menos manter a sua capacidade de absorver as novas. Não está bem? Então dá ou não dá? Deixa eu ver. E agora não dá nada. Desculpem. Ou então vamos entrar no tema de hoje, que é o sobrenatural e as religiões. Peço desculpa, mas vou ter mesmo que mudar os slides já não. Então diz Kardec: pretender-se que o sobrenatural é o fundamento de toda a religião, que ele é o fecho da abóbada do edifício cristão, é sustentar perigosa tese. Assentar exclusivamente as verdades do cristianismo sob a base do maravilhoso é dar-lhe fraco alicerce, cujas pedras facilmente se soltam. Ou seja, já tendo em conta aquela explicação que demos antes, se realmente uma religião, não é, que é um conjunto de crenças que tem uma visão da vida, um conjunto de regras morais, assenta no sobrenatural, no maravilhoso, que nós já vimos que com o tempo, com os avanços do conhecimento, se vão encontrando explicações para esses factos, não é? Se essa é a base da Igreja, realmente o futuro não é risonho, não é? Por isso ele diz que é dar-lhe fraco alicerce. Quando tiverem alguma dúvida, digam, por favor. Vamos continuar com este raciocínio de Allan Kardec. Essa tese, de que se constituíram defensores eminentes teólogos, leva direto à conclusão de que, em breve tempo, já não haverá religião possível, nem mesmo a cristã, desde que se chega a demonstrar que é natural o que se considerava sobrenatural. Portanto, desde que haja a explicação dos tais fenómenos considerados milagres e tal, que era isso que dava a base, era isso que chamava os crentes, era isso que impressionava as pessoas e que as fazia seguir essa religião, portanto, tudo cai por terra. Visto que, continua Kardec, por mais que se acumulem argumentos, não será possível sustentar a crença de que um facto é miraculoso depois de se haver provado que não é. Pronto. E onde é que ele quer chegar com tudo isto? Vamos continuar a ler. Ora, logo que a prova exista que um facto não constitui exceção às leis naturais, logo que possa ser explicado por essas mesmas leis e que possa ser reproduzido por intermédio de um indivíduo qualquer, deixa de ser privilégio dos santos. Ora bom, temos então aqui duas situações para refletirmos. Primeiro, o facto não constitui exceção às leis naturais, pode ser explicado por essas leis e, portanto, pode ser reproduzido. Nós já vimos que um dos caracteres dos milagres era ser um facto único, insólito, não é? E irreprodutível. Portanto, Allan Kardec, ao longo de toda esta explicação e todo este raciocínio, vai desconstruir, digamos assim, essa ideia de que todos nós temos do que é o milagre, para chegar à conclusão de que não existem milagres, como é óbvio. Os santos. Vamos parar aqui um pouco
e vamos pensar nos santos da Igreja Católica e nos santos da Igreja Ortodoxa, enfim, nos santos das igrejas cristãs. Os santos eram nada mais, nada menos do que modelos de pessoas que viveram, que tiveram uma vida exemplar pelas suas virtudes, não é? E que alcançaram, de acordo com as da Igreja, alcançaram uma especial proximidade de Deus. Porquê? Porque eram pessoas boas, porque eram pessoas caricativas, não é? Davam aos outros aquilo que melhor tinham e, portanto, a Igreja achou que poderiam ser modelos, exemplos de vida e beatificou-os. Mas beatificou-os só depois deles morrerem, porque na crença da Igreja eles poderiam ser tentados pelo pecado mesmo até à hora da morte. E, portanto, só poderiam ser santos depois de terem morrido. E uma maneira fácil das pessoas se lembrarem desses modelos que a Igreja queria mostrar era realmente representá-los por símbolos, por ícones mais assim chamados na Igreja Ortodoxa, e esses símbolos estavam relacionados com as suas vidas e assim eram rapidamente identificados. Pronto. Também há os santos padroeiros, que é uma doutrina que, pronto, não é propriamente uma doutrina oficial da Igreja, mas que a Igreja aceita e que são, no fundo, pessoas que nos são mais próximas, não é? São pessoas que têm a mesma profissão que nós, pessoas que viveram, que nasceram na nossa terra. Portanto, tudo isso significa que são pessoas que, como estão mais próximas, são intercessoras. Nós pedimos aquilo com as nossas aflições, pedimos ajuda aos santos e pedimos que eles vão interceder por nós junto de Deus. Portanto, é apenas essa a função dos santos. Não são ídolos de maneira nenhuma. Não há ídolos. Nem a própria Igreja Católica, nem a Igreja Ortodoxa aceita como ídolos, apenas como intercessores, porque vivem junto de Deus, estão mais próximos de Jesus. Bom, continuando então com o nosso tema de hoje, que é o sobrenatural e as religiões, Allan Kardec diz que o que necessitam as religiões não é do sobrenatural, mas do princípio espiritual, que erradamente costumam confundir com o maravilhoso. E sem esse espírito espiritual não há religião possível. Portanto, não faz sentido acreditar naquilo que, de facto, é sobrenatural e maravilhoso. Pusemos aqui esta bandeira, o red flag, porque realmente pensamos que esta é uma frase muito importante deste tema de hoje. Diz Allan Kardec: o Espiritismo considera de um ponto mais elevado a religião cristã. Dá-lhe uma base mais sólida do que a dos milagres, que são as leis imutáveis de Deus, que obedecem tanto o princípio espiritual como o princípio material. Esta base desafia o tempo e a ciência, porque o tempo e a ciência virão sancioná-la. No nosso entender, o tempo é o conhecimento espiritual que nós vamos adquirindo através da comunicação com os espíritos. E eles vão nos revelando, de acordo com o nosso desenvolvimento, não é? Vão nos revelando as verdades. Portanto, isso está bem explícito no livro dos Espíritos. E, por outro lado, os avanços da ciência que vêm confirmar, então, que de facto as leis imutáveis de Deus são elas que nos regem.
de uma maneira esquemática, foi isso que acabamos de dizer. Portanto, a evolução dos conhecimentos espirituais e o avanço da ciência, porque muitas vezes a ciência evolui por intuição, não é? Dos espíritos que dão esses conhecimentos na altura certa, não é? E os cientistas desenvolvem depois a ideia, e ao contrário, não é? E ao contrário também, portanto, são os cientistas que, apesar de, vão descobrindo coisas tão fantásticas e tão extraordinárias que chegam à conclusão que só realmente há uma força, algo muito, muito superior a nós é que poderia criar todo o universo, não é? E, portanto, acham e consideram que são situações do domínio espiritual, aquelas que podem explicar o que eles não conseguem através da ciência. E tudo isto para confirmarem que realmente as leis imutáveis de Deus obedecem ao princípio espiritual e ao princípio material. Não nos vamos hoje debruçar muito sobre o princípio espiritual e o princípio material, porque isso é o capítulo seguinte do livro da Gênesis. E continuando, Allan Kardec diz e conclui que Deus não se torna menos digno da nossa admiração, nem do nosso reconhecimento, do nosso respeito, por não haver derrogado as suas leis, por não haver revogado, por não haver modificado as suas leis grandiosas, sobretudo por isso mesmo, por serem imutáveis. Não é necessário o sobrenatural para que se preste a Deus o culto que lhe é devido. E depois pergunta, a natureza não é de si mesma tão imponente que dispensa acrescentar-lhe seja o que for para provar o seu supremo poder? Portanto, basta olhar à nossa volta e ver que realmente tudo é tão maravilhoso. Reparem, por exemplo, numa coisa tão simples como... Simples? Não é simples, mas para nós já estamos tão habituados que se calhar nem observamos. Os ciclos da natureza. Nós estamos agora no inverno, não é? E as plantas caem as folhas, secam, as árvores ficam meias secas. Há animais que se recolhem, que hibernam. O dia é mais pequeno, há menos luz, o sol é menos quente. E depois de todo este quase que adormecimento da natureza, vem a primavera, em que recomeça outra vez a vida, não é? Começa um novo ciclo. As árvores a rebentar, as folhas verdes a aparecerem nas árvores, o ar fica diferente, os cheiros, depois aparecem as flores maravilhosas. Tudo isto realmente é digno da obra de algo que é muito superior, muito fantástico e maravilhoso, isso sim, como nós vamos continuar a falar. E depois diz ele, Kardec, tanto menos incrédulos topará a religião, quanto mais a razão a sancionar em todos os pontos. Ou seja, se nós começarmos a explicar o que é que se passa nos diversos aspectos da religião, as pessoas, percebendo, vão tornando-se mais crentes. E ele diz, o cristianismo nada tem que perder com semelhante confirmação. Até pelo contrário, só tem a ganhar. Porque cada vez mais nós realmente assistimos a que há outras religiões, nem podemos às vezes chamar religiões, mas seitas que dão respostas imediatas às pessoas, não é? E isso faz com que as pessoas sintam essa necessidade. E se virmos
temos aquelas grandes instituições religiosas, elas dão respostas vagas, um pouco ainda fora, digamos assim, da vida do dia-a-dia e dos problemas do dia-a-dia, não é? E, portanto, na opinião de Allan Kardec, que é um estudioso sobre toda esta parte da religião, diz-nos que se alguma coisa prejudicou o cristianismo, na opinião de muitas pessoas, foi precisamente o abuso do sobrenatural e do maravilhoso. Que poderia, como disse, influenciar muito pessoas pouco cultas, há séculos atrás, não é? Mas que hoje em dia já não é bem assim. E sobretudo porque todos temos muita informação, não é? É o grande poder, nós temos muito acesso a muita informação e isso torna-nos maior o nosso conhecimento, não é? E portanto, quanto mais alerta, mais dúvidas temos, e se não temos respostas, não é, que nos satisfaçam, deixamos de ser crentes. Allan Kardec insiste que não é necessário sobrenatural para que preste a Deus o culto que lhe é devido. Portanto, é a natureza que de tão imponente dispersa a acrescentar, seja o que for, para provar o seu poder. Tanto, eu já disse isto. Isto está bonito. Bem, vamos então passar para o item seguinte, que é o item 19. Se tomarmos a palavra milagre em sua acessão etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres incessantemente sob as vistas. E ele fala-nos de novo na natureza. Aspiramo-lo no ar, calcamo-lo aos pés, porque tudo então é milagre na natureza. E esta pergunta é importante. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Quem são estes pobres de espírito? Então, Somos nós. são as pessoas mais humildes, não é? Portanto, ele faz esta pergunta e vai dar a resposta. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Então vamos lá ver. Mostrem-no na sabedoria infinita que presida tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio em que ele é posto a viver. Isto é ecologia. Isto é o ambiente, aqui já expresso, em 1800, não é? Isto é aquilo que nós temos estragado ao longo destes anos. É isto, esta harmonia, este equilíbrio que foi Deus que criou. Mostra-lhes a ação de Deus na vergôncia, que é o rebento de um arbusto, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. Mostrem-lhe a sua bondade, na solicitude que dispensa a todas as criaturas. Todas as criaturas são importantes, todas elas têm um papel e uma função, por mais ínfimas que sejam. A sua previdência na razão de ser de todas as coisas, entre as quais nenhuma inútil se conta, no bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. No mal que sempre decorre de um mal. No bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. Ou seja, nós muitas vezes temos situações adversas na nossa vida, não é? E culpamos quem? Os outros. Não é? Viramos-nos contra Deus
o que é que Deus tem contra mim, o que é que eu fiz. Eu sou sempre um santo. Os outros é que estão mal. Não é bem assim, não é? Não é bem assim. E nós aprendemos, de facto, na doutrina espírita, que somos os responsáveis pelas nossas faltas e pelas penas, não é? Que tentamos ultrapassar assim as faltas cometidas nesta vida ou em vidas anteriores. Portanto, é importante também pararmos aqui para refletirmos um pouco sobre isto, porque é uma das lições que temos a tirar. E continua Allan Kardec a dizer: façam-nos compreender a quem? Àqueles pobres de espírito e tal, não é? A pergunta é sempre a mesma. E a resposta é: façam-nos compreender principalmente que o bem, que o mal real é obra do homem e não de Deus. Não procurem espavori-los com o quadro das penas eternas, em que acabam não mais crendo e que os levam a duvidar da bondade de Deus. Ora, era lá possível, faz sentido que um ser, por ter cometido uma falta, fosse condenado a uma pena eterna? Não faz sentido, pois não, se nós sabemos que Deus é infinitamente bom e misericordioso. Ele iria condenar alguém à pena eterna? Não lhes dava uma segunda oportunidade? Nem nós fazemos isso com os nossos filhos? Não é? Deem-lhes antes coragem. Portanto, a esses que não acreditam e aos pobres de espírito. Deem-lhes antes coragem, mediante a certeza de poderem um dia redimir-se e reparar o mal que hajam praticado. E apontem-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas e não como obras de Satanás. Portanto, isto é uma abertura muito grande, não é, à inovação. Ensinem-lhes, finalmente, a ler no livro da natureza, constantemente aberto diante deles. Nesse livro inesgotável, em cada uma de cujas páginas se acham inscritas a sabedoria e a bondade do Senhor. É tão lindo, não é? São palavras tão bonitas. Falam por si. Eles então, os tais, não é? Humildes, eles então compreenderão que um ser tão grande, que tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê, forçosamente dispõe do poder supremo. E vê-lo-á o lavrador, portanto, duas simples, vê-lo-á o lavrador ao sulcar o seu campo, e vê-lo-á o desditoso nas suas aflições, portanto, aquele que se sente abandonado, não é? Ele vê-lo-á nas suas aflições, o bendirá dizendo: se sou infeliz, é por culpa minha. Portanto, é a conclusão a que chega, porque Deus não é caprichoso e, portanto, trata os seus filhos todos por igual e não ia condenar uns e outros não. Então os homens serão verdadeiramente religiosos, sobretudo racionalmente religiosos, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Aqui Allan Kardec é assim um bocadinho mais forte, não é? Ou vocês acreditam nisto e não acreditam no poder da natureza, no poder de alguém não, mas no poder de algo que vos é superior e que faz coisas tão maravilhosas como que vocês nem dão importância. Portanto, realmente é mais fácil acreditar no maravilhoso, não é? Para nós.
que vos propomos como estudos complementares é as leis divinas. Falamos aqui muito de leis naturais, dissemos que das leis divinas, então vamos lá fazer uma pequena revisão e vamos ao Livro dos Espíritos. Na questão 614, Allan Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural. E a resposta é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E que necessidade havia de lhe ser revelada? Porque o homem é esquecer e desprezar, e quis Deus lhe fosse lembrada. E diz que em todos os tempos houve homens que tiveram a missão de revelarem a sua lei. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Querem dar um exemplo de algum? Jesus, Buda, Krishna. Por exemplo. Felizmente, ainda há bastante. Então aqui estão as leis de Deus. A lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade, a lei de justiça, amor e caridade e a lei da perfeição moral. Todas estas leis estão descritas no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Podem ler. Ainda temos tempo. Vamos passar assim a lei da adoração. Em que é que consiste a lei da adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração aproxima o homem, a sua alma, de Deus. Origina-se de um sentimento inato ou é fruto de ensino? Não é? Aprende-se ou já está dentro de nós? Sentimento inato. Portanto, já cá está dentro. Como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. A lei do trabalho. A necessidade do trabalho é a lei da natureza? Resposta dos Espíritos. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. A civilização significa que é o homem que vai evoluindo, não é? O espírito nasce ignorante, não é criado ignorante. Porque por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda a ocupação útil é trabalho. Útil. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Portanto, primitivismo, não é? Não evoluía intelectualmente. Por isso é que o seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco do corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa alimentação. Mas é um trabalho. Vejam como tudo isto está bem organizado, não é? Como tudo isto é uma organização maravilhosa, fantástica. A necessidade do trabalho para assegurar o alimento, a segurança
não é? Para nos manter vivos, para nos manter ativos, para nos manter úteis. Lei da reprodução. É a lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E esta pergunta está muito na ordem do dia. Ora, vejam só. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará um tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que faz é inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. A harmonia do conjunto. O equilíbrio, não é? E somos nós próprios que alteramos e desfazemos este equilíbrio e depois fazemos o que todos sabem, nós vamos chorar. Lei da conservação. É a lei da natureza o instinto da conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente automático, portanto é o instinto, e outros é raciocinado. Como que fica outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto da conservação? Resposta: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso, foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Portanto, qual é a razão da nossa existência na Terra? É o nosso aperfeiçoamento moral. Aqui está, mais uma vez, essa ideia. A lei da destruição. É a lei da natureza a destruição? É assim um bocadinho estranho, não é? E a resposta é: preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Portanto, a destruição é uma lei de Deus, não é? Como se fosse uma necessidade de transformar para melhorar. O instinto de destruição teria, desse modo, sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E ele responde: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do envoltório exterior, que sofre a destruição. Portanto, este era o objetivo. Acham que nós estamos a cumpri-lo? Não. Revertemos isto tudo. Por isso é que tudo está desequilibrado. Não é? Deus fez isto de tal forma harmonioso que tudo estava bem e todos nós viveríamos bem, em paz e em harmonia. E de facto, com a nossa ambição desmesurada, fizemos com que este equilíbrio desaparecesse. Continuou os espíritos dizendo que apenas esse envoltório é destruído, porque é um simples acessório, não é a parte essencial do ser vivo, a parte essencial é o princípio inteligente. Trouxemos isto aqui só realmente para vos mostrar que o equilíbrio na natureza, como tudo isto estava tão perfeito, tão bem feito. Lei... já passamos esta, não já? Lei da destruição. Não. Se na regeneração dos seres se faz necessária a destruição, por que há na natureza meios de preservação e conservação? Assim, à primeira vista, parece uma contradição. E a resposta?
a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Tudo tem um tempo. Tudo está pensado. Toda a destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Se nós começarmos a refletir nesta resposta, isto levar-nos-ia muito longe, porque nos põe em causa determinados temas que discutimos, como a eutanásia, não é? O aborto. Toda a destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio, impede o desenvolvimento do princípio inteligente. Estamos aqui a dar pistas para refletirem. Lei da sociedade. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. É claro que nesta altura a sociedade era um bocadinho diferente e havia aquelas pessoas que se enclausuravam nos mosteiros e nos seminários, não é? Dedicavam a sua vida a Deus, tinham uma vida mística, rezavam, oravam, mas se nós fôssemos analisar, não faziam nada de bom ao seu semelhante, não é? Realmente rezavam, o que pronto, é meritório, mas na prática, no dia a dia, a caridade exerciam-na. Allan Kardec sempre achou que não. Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Resposta dos espíritos. O homem tem que progredir. Isolado, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário contacto com os outros homens. No isolamento, ele embrutece e estiola. Obviamente que se ele está isolado, não passa pelas adversidades da vida, não é? E, portanto, não pratica o amor, a lei do amor e a lei da caridade. Está isolado. Ora, vamos ver. Lei do progresso. Serão coisas idênticas o estado da natureza e a lei natural? Não. O estado da natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza. Portanto, a civilização, a evolução do homem é incompatível com o estado primitivo, ao passo que ele é natural, contribui para o progresso da humanidade. Pode o homem retrogradar para o estado da natureza, para um estado primitivo? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Se progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar à sua primitiva condição seria negar a lei do progresso. Isto também é bastante importante. Portanto, não há retrocesso. Apesar das faltas que nós cometemos ao longo da nossa vida, podemos não evoluir. Agora, para trás, não. Ficamos sempre no mesmo estadio até realmente tomarmos consciência do mal que praticamos, do mal que fizemos e propormos-nos a regenerar e então a tomar o caminho do aprimoramento moral. Agora, retroceder, não. A lei da igualdade. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus
fez suas fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E depois diz mais à frente, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Deus a nenhum concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Lei da liberdade. Haverá no mundo posições em que o homem se possa enaltecer de gozar absoluta liberdade? E a resposta é não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Mas depois, mais à frente, na questão 833, que é bastante longa, e cuja ideia principal é: no pensamento o homem goza de ilimitada liberdade. Portanto, o homem é realmente livre pelo pensamento. Lei da justiça, amor e caridade. Pergunta: como se pode definir a justiça? Resposta: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E por fim, a lei da perfeição moral. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito. Resposta: porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos pendores. Portanto, sempre que nós temos a capacidade de resistir às tentações, isso já é uma virtude. Já significa que demos um passo em frente na nossa transformação moral. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Portanto, o pensamento oculto é quando nós fazemos uma coisa em benefício do outro porque pensamos assim: bem, eu se fizer aquilo depois também vou beneficiar mais tarde. Depois até sou capaz de lhe pedir um favor para o meu filho, a ver se lhe arranjo qualquer coisita. Isso não é caridade. A caridade é desinteressada. Portanto, é o dar sem esperar qualquer tipo de retorno. Portanto, a mais meritória de todas as virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. E assim chegamos ao fim. Se quiserem fazer alguma questão, alguma observação. Bom, vamos então encerrar os trabalhos. E profundamente gratos pela oportunidade
deste estudo de hoje, de estarmos aqui juntos a refletir das leis de Deus, das leis da natureza, com o coração cheio de alegria, Senhor, e de gratidão. Pedimos-te que abençoes todos aqueles que aqui se encontram, que se deslocaram a esta casa para serem consolados, à procura também de conhecimento e de estímulo para o seu aperfeiçoamento e transformação moral. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, de sentirmos o calor, o amor que emana da tua imagem. Obrigado, Senhor. Que nos enchem a alma e que nos dão um incentivo para continuar na senda do Senhor. Graças te damos por tudo. Muito obrigada.